Vamos tomar o texto de Gênesis, capítulo 22. Eu vou pedir que você marque na sua Bíblia, aí deixe logo marcado, porque daqui a pouco nós vamos tomar esse texto. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Eu peço que vocês façam um esforço para acompanhar comigo a minha linha de raciocínio, porque nós estamos fazendo um itinerário, dá para perceber, né? Estamos fazendo um itinerário. Na primeira parte da tarde, eu lhes falei sobre a necessidade de nós nos convertermos. Vixe, está parecendo palestra para criança, né? Convertermos, né? Nos converter, que é uma espécie de confirmação do eu, né? E essa conversão, ela precisa ser uma conversão pessoal, porque é uma experiência pessoal, e uma decorrente de uma atitude interior de mudar. E quando eu faço isso, eu então confirmo a obra de salvação que Deus executou na minha vida. Só que, assim como a experiência de salvação pessoal, ela evolui, nós estávamos falando sobre isso também na parte da manhã, evolui no sentido de que ela vai crescendo, que você vai cada vez mais aprofundando e atualizando a experiência de salvação, a conversão pessoal também ela tende a ir dando passos, fazendo um processo de evolução. É tanto que, do ponto de vista prático, a gente começa se convertendo nas pequenas coisas, depois vai aumentando o nível de conversão, pelo menos deveria ser assim. Quando é que esse percurso, porque eu dizia para vocês que chega um momento também que nós experimentamos a salvação de uma maneira inconfundível, que é quando você mergulha nas prisões inferiores e faz a experiência de salvação nesse nível. Quando é que a conversão pessoal, ou o processo de conversão pessoal, ele se completa? Quando é que você, por assim dizer, pode afirmar que a sua conversão ela é plena? Alguns podem dizer assim para mim, quando morrer. E não estão errados não, estão mais ou menos certos, né? Porque, de fato, como a conversão é uma continuidade, nós sempre vamos ter vamos ter passos de conversão a dar até o dia da nossa morte, quando o imperfeito, então, vai desaparecer e o perfeito vai aparecer. Mas, nesta vida, há uma maneira de planificar essa conversão. É uma espécie de medidor, vamos dizer assim, de referência, que mediante o qual você julga se a sua conversão é verdadeira e plena ou ela é medíocre, ela é mediana, ela é conversão meia boca, algumas coisas, outras não, ou uma conversão segundo os seus próprios critérios e não uma conversão conforme os critérios do Evangelho, porque tem essa diferença, viu? Tem essa diferença. Uma coisa é a conversão segundo os critérios do Evangelho. Outra coisa é a conversão segundo os critérios da pessoa. Às vezes tem gente que acha que é a pessoa mais convertida do mundo. Mas se você confrontar ela com o Evangelho, você descobre que ela não é. E olha, essa pessoa às vezes somos nós, né? Sou eu mesmo. Qual é então esse momento que a minha conversão pessoal se planifica? Não é outro senão o momento em que todo o meu ser se dispõe a fazer a vontade de Deus. É aqui que você enxerga a sua conversão. Se ela está plena ou se não está plena. Não se trata simplesmente de mudança comportamental. E às vezes a gente confunde conversão com mudança comportamental. Por exemplo, a moça que andava com a saia curta,
se converteu, agora anda com a saia comprida. O homem que bebia se converteu, agora não bebe mais. E de fato, esses são aspectos de conversão. Manifestam o pudor, manifestam a atenção que a pessoa dá à vivência moral do Evangelho. Não é que eu esteja dizendo que isso não é conversão, mas isso é uma dimensão comportamental apenas da conversão. Que, se por um lado é bom, porque a gente acaba dando testemunho externo do Evangelho, da força do Evangelho na nossa vida, mas por outro lado pode nos acomodar. Nós vamos, não, porque eu mudei o meu jeito de ser, eu me converti. Não estou falando simplesmente de um comportamento, é o momento em que todo o meu ser, ele se dispõe a fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. Aqui você vai enxergar se você está convertido. Porque se você estiver disposto a fazer a vontade de Deus em umas coisas e em outras não, a conversão não está plena. Ela está mediana. Diria mais, não só o seu ser está disposto a fazer a vontade de Deus, como também você considera a vontade de Deus indiscutível. Não se coloca em xeque a vontade de Deus. O homem convertido, plenamente convertido, todo o seu ser está disposto a ouvir a Deus e a obedecer a Deus. E tudo o que Deus diz, mesmo que seja uma coisa desarrazoada e aparentemente fora de propósito, é indiscutível. É a palavra de Deus, deve ser posta em prática, deve ser obedecida. Santo Inácio de Antioquia diz: se a nossa vontade não estiver inclinada a morrer por ele, a imitação da paixão de Cristo, também sua vida não estará em nós. Essa vida nova que a gente tanto diz, tanto fala, tanto anuncia, que a gente pensa que está em nós, muitas vezes pode não estar em nós, porque nós não estamos dispostos a fazer a vontade de Deus. E qual é a raiz dessa indisposição para fazer a vontade de Deus? Talvez na compreensão do que seja a vontade de Deus. Porque às vezes nós confundimos a vontade de Deus com o nosso jeito de ter vontade. Por uma razão muito simples, meus irmãos, raciocine comigo. O nosso querer, ele é geralmente baseado numa necessidade nossa. Concordam comigo? Se você está querendo comer, é porque você está com fome. É uma necessidade sua. Se você está querendo beber, é porque você está com sede. É uma necessidade. Até necessidades de outras ordens, necessidades afetivas, por exemplo. Se você está querendo namorar, isso deduz-se de uma vontade, de uma necessidade afetiva que se tem. Necessidade física, biológica, psicológica, afetiva, às vezes até necessidades espirituais. A nossa vontade, ela decorre, na maioria das vezes, das nossas necessidades. E aí, nós pensamos que a vontade de Deus tem mais ou menos a mesma raiz. Agora me responda, Deus precisa de quê? Qual é a necessidade de Deus? Ainda que eu tivesse fome, não te pediria. Não é assim que está no Salmo? Não te diria. O que adianta os sacrifícios de vocês? Os animais que vocês ofertam? Vocês acham que é isso que me alimenta? Tem uma hora que o profeta interpela o povo nesse nível, né? Se eu tivesse fome, tudo é meu. Mas se eu tivesse fome, não era a ti que eu diria. Deus não precisa de nada. Portanto, a origem da vontade de Deus não são as suas necessidades, e sim o seu próprio amor. Daí porque a vontade de Deus é o próprio amor de Deus. E tudo aquilo que Deus quer para você, para mim, para nós,
é uma expressão do seu amor por nós, faz parte do seu plano de amor. É esquisito que a gente que recuse o amor de Deus, não é esquisito? Vocês não acham uma coisa fora de propósito que a gente recuse o amor de Deus? Deus querendo derramar o seu amor sobre você. E você dizendo assim, não, Senhor, não quero não. Não, me amar? Não me ame não, Senhor. Ah, mas eu não faço isso não, Ronaldo. Faz. Quando Deus tem uma vontade para você e você não quer essa vontade. Daí porque o despropósito que a gente faz de separar as coisas. A gente separa a vontade de Deus e o amor de Deus. O amor de Deus eu quero. A vontade de Deus nem sempre eu quero. Veja como nós separamos duas coisas que estão unidas. E aí criamos uma tensão desnecessária entre a vontade minha e a vontade de Deus. Porque no fundo, nós temos medo de fazer a vontade de Deus, porque nós temos medo de ser infelizes. No fundo é isso. Por exemplo, se Deus quer para você, começa a manifestar uma vontade de que você seja padre. Aí você começa a resistir a esta vontade. No fundo é porque você tem medo de ser infeliz. Não se casando. Nesse momento, nós criamos uma tensão desnecessária entre um projeto de Deus para mim e um projeto meu para a minha vida em Deus. Ora, se existe um projeto de Deus para mim e um projeto meu para a vida em Deus, então nós não somos um. Se não somos um, eu ainda não me converti plenamente. Está claro isso, gente? Eu ainda não me converti plenamente. Você pode dizer assim, não, mas eu sinto isso, mas eu não quero sentir isso. Pois pode buscar a conversão, porque você não está convertido plenamente. A conversão plena acontece quando todo o seu ser está disposto a fazer a vontade de Deus. Veja, são duas coisas diferentes. Eu ainda não sou um com Cristo. A gente canta, né? A gente canta, somos um em Cristo, somos um. Né? Melô do avião, né? Somos um em Cristo. A gente canta, a gente diz que quer ser um com Cristo. A gente canta, só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar. Eu já vi tanta gente se acabar de chorar cantando essa música. Mas na hora que a gente sai da oração, é você de um lado, Deus de outro. A vontade de Deus é intenção. A conversão plena, ela acontece quando a vontade de Deus é também a minha vontade. Por isso ela é indiscutível. Internamente, uma vez eu perguntei ao pessoal da minha comunidade, por que a vontade de Deus é indiscutível? Ah, Ronaldo, porque Deus é Deus. Sim, de fato. Do ponto de vista objetivo, Deus é Deus. Então eu tenho que partir do princípio que Deus é soberano, é absoluto. Ele tem um entendimento melhor do que o meu, conhece mais as coisas do que eu. Então a vontade dele deve ser mais certa do que a minha. Portanto, do ponto de vista objetivo, a vontade de Deus é indiscutível, porque Deus é Deus. E eu não sou Deus. Mas se eu partir somente desse princípio, eu vou começar a criar um movimento psicológico como se Deus fosse invasivo na minha vida. E muita gente adota esse tipo de comportamento. Para a pessoa, Deus está querendo uma vontade para você, está querendo uma coisa para a sua vida, e você começa a sentir a vontade de Deus como uma coisa invasiva
Puxa, por que Deus sempre quer o que eu não quero? A gente fica se perguntando. Alguns ficam com a impressão que Deus faz questão de contrariar a nossa vontade. E aí começa um processo completamente fora de lógica cristã, porque a pessoa começa a não querer escutar Deus. Aí começa a se afastar da oração. Ou então não toca no assunto, como diz aquela clássica canção de Padre Zezinho. Não me fale dessas coisas que eu não quero nem te ouvir. Ou então você vai para a oração, mas já vai com medo. Olha que coisa esquisita. Eu ir para me relacionar com o meu pai com medo do que ele vai dizer para mim. Com medo dele me pedir uma vocação, com medo dele me pedir uma doação a mais, com medo dele pedir meu dinheiro, com medo dele pedir minha casa, com medo dele pedir meu filho, com medo dele pedir, com medo. Aqui o diabo reina. Porque você desenvolveu um mecanismo psicológico que opõe a sua vontade e a vontade de Deus. A conversão plena não é assim. A conversão plena, a vontade de Deus se transforma na minha vontade. E eu dizia para os meninos lá da Remidos, por isso que a vontade de Deus é indiscutível. A vontade de Deus na minha vida é indiscutível, porque quando Deus quer uma coisa, eu já estou querendo. Quando Deus quer, de repente eu nem queria. Mas quando Deus quer, eu já estou querendo. Vocês fazem isso com as mulheres de vocês? Você nem quer uma coisa, mas a mulher quer, você já está querendo. Não é verdade? Quer dizer, você está plenamente convertido para a sua mulher, mas não está plenamente convertido para Deus. E quem amar pai, mãe, filho, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Por que eu não tenho... Na minha cabeça, eu deixei de perder energia com isso, olha. Faz tempo, porque o tanto de energia psicológica que a gente vê, sobretudo jovens, gastando por causa disso, o medo de se comprometer com Deus por causa do medo daquilo que Deus vai pedir. Eu deixei de gastar energia psicológica faz tempo com isso, olha. Porque eu estou tranquilo, sabe? Eu estou tranquilo. Quando Deus diz, é assim, eu digo, é assim. Tu queres, Ronaldo? Quero. Já estou querendo. É a tua vontade, então é a minha vontade. Porque eu sou um contigo. Tu me fizestes um contigo. A graça que tu me destes foi esta. Foi que eu fosse configurado a ti. Lembra do que nós refletimos o ano atrasado? Àqueles que de antemão escolheu, deu também a graça de se configurar a Cristo. E se a vontade de Cristo é a vontade do Pai, a minha vontade também é a vontade de Deus. Portanto, eu não gasto energia psicológica, eu não fico lutando com Deus. Para mim, isso é um negócio totalmente fora de propósito. Eu ficar lutando com Deus, discutindo com Deus, argumentando, contra-argumentando. Não, Senhor, mas o Senhor tem que prestar atenção também. Em última análise, você começa a achar Deus um egoísta. Eu conheci uma pessoa que ela dizia desse jeito, também Deus, tudo é tudo do jeito que Ele quer. Não pode ser nada do jeito que a gente quer. Olha que coisa esquisita, gente. Criamos uma tensão desnecessária. Aí eu deixei de gastar energia psicológica, sabe? Por isso, meus neurônios não queimam mais com isso. Eles queimam com outra coisa. Queima com a mulher? com a vontade da mulher? Mas da de Deus não queima.
porque eu estou tão consciente, tão tranquilo, de que a vontade dele é a minha felicidade, de que quando ele quer uma vontade, algo para mim, é o seu amor mesmo querendo se derramar sobre mim, que não tem para que eu ir gastar energia, neurônio com isso. Não, muito ao contrário, eu vou naturalmente querendo as coisas. Tinha um padre uma vez que foi pregar lá em Campina Grande, e ele começou a me contar uma história dizendo que os padres estavam chamando ele para dar aula no seminário, e ele não tinha tempo, e ele sempre negava. Um ligava, ele dizia, não, não posso. Aí o outro ligava, não, não posso. O outro ligava, não, não posso. Aí o bispo ligou. Aí o bispo falou assim, olha, padre fulano, eu estava querendo que o senhor desse aula no seminário. Ele disse, tá. Aí ele respondeu assim, o senhor está querendo? Pois é, eu também já estou querendo. Ele tinha dado não a não sei quantas pessoas, né? Mas quando o bispo falou, ele, não, já estou querendo, não. Quando ele me contou isso, eu saquei. Eu digo, rapaz, é isso mesmo. Ó. A vontade de Deus é essa. É assim que a gente deve lidar com o Senhor. Portanto, é claro que um certo nível de luta existe num primeiro momento. Por exemplo, muitas vezes, opções vocacionais passam por uma certa luta com Deus. Mas a luta com Deus deve evoluir para ser um com Deus. Uma única vontade, um único sentimento, uma única proposta de vida, um único projeto de vida, um projeto de vida único. É aquele que Deus quer para mim. E nesse sentido, quando isso acontece, a vontade de Deus, ela passa a ser providencial para a nossa vida e para a nossa felicidade. Não é uma coisa que vai contra a nossa vontade. Agora, não pense que você se converteu se você não está com todo o seu ser disposto a fazer a vontade de Deus. Sua conversão, desculpa falar, não estou querendo aqui julgar ninguém, apenas quem julga é o Evangelho, é a palavra de Deus. E eu acho que o Evangelho, muitas vezes, ele tem que nos interpelar, ele tem que fazer a gente cair a ficha, vocês não acham? Porque às vezes a gente acha que está bom demais, que nós somos bons demais, que já fizemos muito, já faço demais, faço o que eu posso. E a conversão está incompleta, ela não está plena. A vontade de Deus passa a ser providencial para a nossa vida e a nossa felicidade. Santa Teresa de Jesus, a Santa Teresa de Ávila, ela tem uma frase que eu acho belíssima. Ela diz assim, ó minha alma, é como se ela estivesse falando para ela mesma. Quando te entranhares neste sumo bem, não espantem a linguagem poética, porque esses santos eram muito clássicos, né, na maneira de escrever. Quando te entranhares neste sumo bem, ela está falando para a alma dela, e entenderes o que ele entende, amares o que ele ama, e gozares o que ele goza, então entrarás em teu descanso. É o repouso. O repouso em Deus é o repouso na vontade de Deus. E eu entendo que a pessoa entra em descanso. Por quê? Porque para de lutar com Deus. Você quer um negócio mais cansativo do que lutar com Deus? Deve ser um negócio muito cansativo, viu? Pense, você lutando com Tatá e multiplique por umas 100 vezes, ou mais. Deve ser um negócio muito cansado. A gente faz igual a Jacó, luta a noite todinha e não consegue resolver nada. Quando você adere à vontade de Deus e ela se transforma na sua vontade, aí você entra no lugar do seu descanso. Santa Teresa ainda acrescenta, ver-te-ás livre da inconstância de tua vontade e já não estarás sujeita a mudanças. Gozarás sempre dele e do seu amor. Você deixa de ser uma pessoa instável. Ora quer uma coisa, ora quer outra. Sim, porque a vontade de Deus é perfeita. E se é nela que eu me baseio, não existe instabilidade em mim. Existe, pelo contrário, estabilidade.
Trata-se, no fim das contas, de uma união das duas vontades. Duas vontades se tornam uma única vontade. Agora, está compreendido isso, sim ou não? Sim. Agora é muito importante entender outra coisa, porque muito provavelmente essa união das vontades, ou seja, até que você chegue a essa condição de uma conversão plena por meio da única vontade, da união, da submissão total à vontade de Deus, muito provavelmente essa união das vontades, ela se faça anteceder por uma provação. Deus vai submeter você a uma provação. Não no sentido que nós entendemos normalmente, como um sofrimento qualquer, mas como uma prova de obediência. Da mesma maneira que aquela experiência de descer às prisões inferiores leva às últimas consequências a experiência de salvação pessoal, a prova de obediência leva às últimas consequências a experiência de conversão pessoal. Dá para compreender? Sim ou não? Ok. Do mesmo jeito que aconteceu com Abraão. Esse texto eu não vou fazer como de Lázaro, não. Eu vou ler porque a gente já lê menos. E é muito importante revê-lo. Capítulo 22, versículo 1. Depois disto, Deus chamou Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento. Tomou consigo 2 servos, Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e pô-la aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus, respondeu-lhe Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos, juntos, continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha, ligou Isaque, seu filho, e pôs-lhe sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, eis-me aqui, respondeu Abraão. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando-o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar Javé e Iré, donde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de Javé e Iré. Pela segunda vez, chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu, e disse-lhe: juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isto, e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei, multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu,
e como a areia da praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser benditas como ela, porque obedeceste à minha voz. Palavra do Senhor. Esse texto costuma causar calafrios. Sobe um friozinho assim na espinha dorsal. Arrupei os cabelos aqui atrás. Aí. O que eu já vi de gente inquieto com essa passagem, não está no gibi. Mas veja, no versículo 1, Deus pôs Abraão à prova. Veja, é uma provação. É uma prova, volto a dizer, não no sentido que nós normalmente compreendemos, como um sofrimento qualquer, mas como uma prova de obediência. E o objetivo no texto parece claro. O objetivo não é saber, no sentido estrito, se ele é capaz de obedecer, porque Deus tudo conhece. Mas parece que o objetivo é treinar e fortalecer o homem, ou seja, conduzir o homem à união com a vontade de Deus. Porque a gente fica se perguntando, né? É claro que o autor bíblico se manifesta, se exprime dessa maneira, se expressa dessa maneira. Mas será que Deus não sabia que Abraão era capaz de obedecer? Certamente que sim, em sua onisciência. Deus submete Abraão à prova porque é necessário que o homem seja conduzido à união da vontade dele com a vontade de Deus. No caso em questão, essa prova se inicia com um chamado. No versículo 1, Deus diz, Abraão, Abraão. Ele sempre chama, notem, ele sempre chama pelo nome, pois nos conhece. Por isso, nenhuma provação estará acima da nossa capacidade. Nenhuma. Nem mesmo uma desta natureza. A resposta de Abraão, que nós vamos encontrar também ainda no versículo 1, demonstra sua prontidão inicial. Mas é aquela prontidão antes da prova. Ele diz, eis-me aqui. Veja, uma coisa é a prontidão antes da prova, outra coisa é a prontidão durante a prova. Vocês me entendem? Às vezes é fácil para nós dizermos, eis-me aqui, Senhor, né? No grupo de oração, cantando, aquela coisa toda. Mas em algumas circunstâncias concretas, não parece tão fácil assim dizer, eis-me aqui. É justamente essa disposição, e aqui é interessante que o texto nos mostre isso, porque quando Deus diz assim, Abraão, Abraão, e Abraão responde, eis-me aqui, ora, é justamente essa atitude de escuta que vai ser testada. Mas o que vai ser testado é a sua disposição para ouvir e para obedecer a Deus em qualquer circunstância. Independe das circunstâncias, porque a obediência, ela precisa independer das circunstâncias. A matéria da prova, na verdade, o que vai suceder de hora por diante é são acontecimentos que vão dizer se esse eis-me aqui de Abraão é realmente um eis-me aqui do fundo do coração, verdadeiro, autêntico, ou é um eis-me aqui da boca para fora. Um eis-me aqui poético. Um eis-me aqui só nas coisas que eu tenho disposição para fazer. Um eis-me aqui só daquilo que eu entendo. Só daquilo que está nas minhas possibilidades. Um eis-me aqui limitado pela criatura humana, não pelo poder de Deus. Porque nós lemos na Bíblia que a Deus tudo é possível. Mas, na verdade, as nossas ações muitas vezes são limitadas pelas nossas possibilidades. É justamente isso que vai ser testado. E a prova
ela consiste, né, porque muitos obedecem a Deus em algumas ocasiões, em outras não. E essa postura de obedecer a Deus em umas coisas e não obedecer em outras coisas é pior do que a indiferença. É pior. É pior do que o camarada ateu que está lá fora. É pior do que o cara que não está convertido. Porque quem é indiferente a Deus apenas ignora Deus, não dá ouvidos. Mas quem seleciona o que vai obedecer se coloca acima de Deus. Compreende isso? Alguém que está lá fora, que não quer obedecer a Deus, ele é indiferente a Deus, ele ignora Deus. Mas se você seleciona o que vai obedecer, o que não vai obedecer, é você que se estabelece como um critério de discernimento e não Deus. É como se você estivesse dizendo assim, tu não entende nada, Senhor, quem entende sou eu. Que no fim das contas é uma decorrência desse princípio diabólico que nós temos hoje, na sociedade de hoje, que diz que eu sou dono da minha vida. Não, quem manda da minha vida sou eu. Quem é dono da própria vida? Ora, a vida é um dom. Quem conquistou a própria vida? Quem foi que obteve direito sobre a vida? Nós temos direito à vida, mas como uma herança, como um dom. A prova consistia exatamente nisto. E aqui que entra o moído da coisa. Vamos dizer, o miolo do texto bíblico. Porque esse texto bíblico, esse texto do sacrifício de Abraão, ele é tão desconcertante. Ele é tão desconcertante que nós, quando o pregamos, nós tentamos justificar Deus. Quando lemos na liturgia, na missa, a gente passa por ele assim. A gente comenta assim. A gente fica com a pulga atrás da orelha. O texto é tão desconcertante que a gente fica criando subterfúgios, atalhos, rodeios, para não entrar no centro da proposição que está sendo feita. E talvez seja por causa do nosso medo, nós acabamos não descobrindo o essencial do texto. A prova consiste nisto, em propor a Abraão algo difícil, sem justificativa, desarrazoado, porque Isaac era o fruto da promessa, era o filho da promessa, Isaac. Então, na própria lógica do relacionamento com Deus, isso não fazia sentido, não fazia sentido. Porque como é que Deus dá uma coisa e depois toma de volta? Como é que Deus fez aquele percurso de prometer uma descendência desde toda a história de Abraão, desde o seu chamado, realiza um grande milagre com Sara concebendo Isaac, já na sua velhice, e agora Deus pede esse filho? Pede que o sacrifique, é algo completamente sem sentido, fora de propósito. E a prova consiste nisto, em propor algo difícil, desarrazoado, para que justamente se manifeste qual é a postura de obediência de Abraão. Ele vai obedecer ou ele vai decidir ele mesmo o que deve obedecer? Você me entende? É muito importante entender isso. Talvez isso seja contundente demais para alguns. Mas é muito importante entender isso. Quando Deus propõe algo desarrazoado, ou aparentemente fora de propósito, a prova consiste: você vai obedecer ou você vai decidir você o que deve obedecer? Argumento não vai faltar. Se for você mesmo que queira decidir, argumento não vai faltar. Não vai faltar. Você vai ter 1001 justificativas e motivos para não obedecer a Deus.
Mas isso não muda em nada o fato de você não estar obedecendo. É interessante, meus irmãos, o modo como Deus ordena. Porque é muito engraçado isso, porque a gente lê o texto e a gente vai percebendo. Tem hora que a gente fica até assim, vamos dizer, não diria irritado, mas confuso com o modo como Deus faz as coisas. Porque Deus poderia ter dito isso de uma maneira assim direta, simples, para minimizar o peso e a contundência daquela ordem, né? Como a gente às vezes faz, né? Às vezes quando você quer dar uma ordem complicada a uma pessoa, você não diz o mais rápido possível, né? Assim, bem rápido, para poder a pessoa se tocar, né? Sem muito incompridamento, sem muito, como é que vocês chamam aqui? Estiramento, né? Esticamento, né? Espichamento. Sem muito espichamento, né? Uma coisa espichada, né? Mas aqui, Deus diz exatamente isso. Deus detalha. Ele diz, Abraão, toma o teu filho. Já seria suficiente, provavelmente. Mas até então a gente poderia pensar que era... Porque Abraão tinha 2 filhos. Tinha também o filho que nasceu antes de Isaac, que é o Ismael, e tinha outros filhos também. A Bíblia fala de outros filhos que Abraão tinha, com as concubinas. Abraão não só tinha Sara de mulher. Ismael ele teve com Agar. Foi quando ele foi homem com Agar. Naquele dia ele inspirou Ney Mato Grosso. Toma o teu filho. Aí Deus sai detalhando. Parece que ele sai alfinetando. A impressão que eu tenho é como uma faca que vai entrando. Toma o teu filho, teu único, que amas. Até aqui, Abraão estava disposto a dar Ismael. Estava doendo, mas ainda não estava tanto. Aí Deus diz, Isaac. É detalhado. E você vai oferecer esse filho, e ainda detalha mais ainda, em holocausto. Porque o holocausto era um tipo específico de sacrifício, em que a vítima era toda ela queimada. Portanto, era um sacrifício total, irrevogável, definitivo. Sem volta. Deus detalha tudo. A única coisa que Deus não detalha é exatamente o lugar. Ele diz, sobre uma montanha que eu vou lhe indicar. Veja a disposição deste homem e como ele vai fazendo o percurso da prova. Diz o versículo 3. Abraão levantou-se cedo. Cedo. Quem está disposto a obedecer a Deus, obedece logo. Obedece logo. Porque naquele dia ele poderia ter tomado um remédio, talvez um diazepam, um coquetel para se acalmar, como quando a gente está lutando com Deus, precisa tomar remédio para dormir. E demorou-se, acordou lá pelas 10 horas da manhã e ficou cozinhando, dizendo, não, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Não, olha o homem que está disposto a obedecer. No outro dia, cedo, não demora, que é a característica de quem ama a Deus. E muitas vezes nós não cumprimos com a vontade do Senhor, porque demoramos a fazer a vontade de Deus. E quando a gente demora, a gente vai empurrando com a barriga. Eu já contei essa história aqui para você, mas vou contar de novo. Minha esposa tinha a avó dela já com uns 90 e tantos anos, que morava com 2 filhas solteiras, uma de 76, outra de 60 e lá vai cocada.
Mas era, apesar de ser uma senhora muito idosa, mas era uma senhora extremamente lúcida, extremamente lúcida. Para vocês terem uma ideia como ela era lúcida, ela ficou um tempo cega por causa de catarata. E ela me conheceu, quando ela me conheceu, ela era cega. Quando ela fez a cirurgia, a Alessandra me levou lá para apresentar ela. Vovó, é meu noivo. É bonito, vovó? Ela disse, é simpático. Vocês têm ideia como ela era lúcida. Ela começou a adoecer, já estava muito próxima ela já estava sentindo a proximidade da morte, e nós descemos para dar uma força, porque ela estava entrando num processo depressivo, assim, uma dificuldade e tudo. E a Alessandra, que é muito, muito contundente, disse assim, vovó, para que a senhora está com essa depressão e tal? Porque eu vou morrer, minha filha. Sim, mas a senhora vai morrer? Vai morrer, mas a senhora vai se encontrar com Nossa Senhora, vai para o céu, e daí? Qual é o problema? Levanta essa cabeça, vovó. Ela disse, não, minha filha, mas o meu problema não é esse, não. Eu fico pensando com quem eu vou deixar essas meninas. ...76 anos, 60 e lá vai cocada. Se você ficar empurrando a vontade de Deus... Não, quando eu fizer isso, eu vou fazer a vontade de Deus. Não, quando eu... Você vai arranjar desculpa a vida toda, como a avó da minha esposa. A vida toda. Vai ter gente, coisas, situações, para você não obedecer. Abraão levanta-se cedo, não demora. Algumas coisas, inclusive, meus irmãos, se a gente pensar muito, a gente não age. Se pensar muito, não age. Se Abraão ficasse mais uns 3 ou 4 dias de retiro pessoal, para discernir a vontade de Deus, ele nunca tinha ido no Monte Moriá. Uma vez compreendida a vontade de Deus, faz, age. Se pensar muito, não vai. Quando Deus me chamou a primeira vez, para que eu seguisse minha vocação, eu estava na faculdade, faltava 2 anos para eu terminar o curso, eu era o melhor aluno da classe, já tinha 4 propostas de emprego. Meus pais eram pobres e eu voltei para dentro da casa dos meus pais. Se eu tivesse pensado um pouquinho, eu não tinha voltado. E não teria vivido minha vocação. Hoje, muito provavelmente, seria um bom contador. Mas não estaria vivendo a vontade de Deus. Se pensar muito, não age. Por isso que nesse ponto os jovens levam a vantagem. Não porque os jovens não pensam, mas porque a gente... a gente está menos... A gente, né? Nós jovens estamos menos condicionados às obrigações da vida, às intempéries, às preocupações, às coisas. Então a gente vai lá e faz. Age rapidamente. Algumas coisas, se pensar muito, não age. Algumas coisas exigem, pelo contrário, prontidão. Quando o homem age no sentido de obedecer a Deus, aquilo que está obscuro se esclarece. O que está obscuro se esclarece. Notem que, assim que Abraão se põe a caminho, no versículo 3, a expressão muda de o lugar que eu lhe indicarei para o lugar que Deus lhe havia indicado. O verbo muda do futuro para o passado. Alguma coisa que era obscura, quando ele se pôs a caminho, se esclareceu. Por isso que os padres do deserto já diziam, toma tuas decisões com base nos elementos que você tem hoje. Porque mais adiante, Deus vai te dar outros elementos para que você tome novas decisões. Mas a gente fica cozinhando, como aquela moça que sentia-se chamada para ser freira, mas ficava discernindo. No fundo, não queria muito, tinha muitos projetos pessoais, sonhos pessoais, e um grupo de religiosas que a acompanhavam
não sem segundas intenções, mandou que ela rezasse todos os dias próximo de uma imagem de Nossa Senhora que tinha um menino nos braços. E todos os dias ela ia lá e perguntava: Virgem Maria, a senhora quer que eu seja o quê? Virgem Maria, qual é a minha vocação? Virgem Maria, o que Deus quer de mim? E a imagem, obviamente, calada. Contam, e isso é a história de Trancoso, obviamente, mas contam que o menino Jesus, que estava na mão, no braço de Nossa Senhora, se enjoou com aquilo. E um dia, quando a moça chegou lá e disse assim: Virgem Maria, o que que Deus quer de mim? Disse que o menino Jesus disse: vai ser freira. E ela olhou e disse: não estou falando com você, estou falando com ela. E não quer tomar a decisão, não é? Fica cozinhando com a coisa. Não é o caso de Abraão. Não é o caso de Abraão. Notem que aquilo que estava obscuro se esclarece no caminho. Abraão caminha durante 3 dias. Isso está no versículo 4. E esses 3 dias não são outra coisa senão o percurso de prova. Porque esse é um tempo de pensamentos, de dúvidas, de sofrimento. Mas veja, tudo isso Abraão passa caminhando. Ele não passa no quarto dele, nem fazendo retiro pessoal. Ele sofre, mas sofre andando. Ele passa por angústia, devia ter passado por muitas dúvidas. Eu fico imaginando o cara receber uma ordem dessa, pegar o filho, botar em cima do jumento, sair caminhando para levar o menino para um monte, para sacrificar o menino. O que que passa na cabeça de um pai, no coração de um pai? Dúvidas, sofrimento, dificuldades, angústias, mas tudo isso caminhando. Um cara desse não entra em depressão nunca. Porque a depressão, você entra em depressão se você ficar, né, moendo, fechado. Claro, um determinado tipo de depressão, vocês me entendem. Se você vai sofrer, sofra andando. Sofra caminhando. Sofra obedecendo. É melhor do que sofrer parado. Muito melhor. É melhor sofrer obedecendo a Deus para que no derradeiro momento a sua vida se enriqueça. Ou é melhor fazer isso do que ficar parado e você vai sofrer de qualquer jeito mesmo. É um percurso de prova. E esse percurso de prova, veja como é. Por isso que alguns santos dizem que Deus é muito incisivo. Porque ele já tinha feito todo aquele detalhamento. Toma teu filho, teu único, que amas, Isaque. Mas Deus permite que num determinado momento, esse percurso de sofrimento de Isaque se complete com a pergunta. Esse percurso de sofrimento de Abraão se complete com a pergunta de Isaque no versículo 7. Porque menino também não é besta. Não é verdade? Menino não é bobo. O menino está olhando o negócio ali, olha. Oxê, pai. Se fosse um menino da Paraíba, né? Oxê, pai. Tá aqui a lenha, tá aqui o cutelo, né? O facão, seja o que for. Mas cadê o animal para o sacrifício? Cadê o bicho? O que é um homem em Deus? Porque às vezes, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, os primeiros a nos questionar são os nossos familiares. E nós não sabemos dar respostas a eles. Nós ficamos tentando justificar. Não, sabe o que é, meu filho? Já pensou se Abraão? Não, sabe o que é, meu filho? É o seguinte.
Deus agora instituiu outro tipo de sacrifício. Não é mais com bicho, entendeu como é que é? Talvez uma planta. A resposta é enfática. Deus mesmo providenciará, meu filho. O que é um homem em Deus? E como nossas intenções, nosso coração deve estar em Deus nos momentos que nós fazemos a vontade de Deus. Porque vão nos questionar. Vão nos questionar. E nós não podemos nem mesmo pedir aos nossos familiares que eles nos entendam. Nem mesmo isso. Porque eles não vão entender mesmo. Nós temos que ter respostas em Deus. Respostas concretas, precisas. Quando nós fizemos há uns anos atrás um voto na comunidade que a gente chama de compromisso monástico, que é um ano que a gente passa sem assistir televisão, sem sair para lazer, sem ouvir música, naquela época não tinha internet ainda, mas hoje sem internet, sem viagens, a não ser a trabalho e viagens missionárias. O meu cunhado casou-se durante o nosso compromisso. E família é danado, né? Vocês vão no meu casamento, não é? A Alessandra disse, vou. Na celebração, na festa não. Mas por quê? Porque eu fiz uma promessa para você ser feliz. Pronto. Pronto. Não vai explicar, sabe o que é, meu irmão? É porque tem um voto, um compromisso. Aí daqui a pouco a gente começa a transmitir para os nossos familiares que nós estamos fazendo coisas não porque nós queremos, mas porque a comunidade está nos impondo. Por isso, muitos dos nossos familiares não gostam da comunidade. Não é por culpa nem da comunidade e nem deles. Culpa nossa. Pela maneira como nós nos postamos diante das situações de obediência a Deus. Mas tem algo mais importante ainda aqui. É muito importante perceber o teor dessa prova imposta por Deus a Abraão. Porque o fato em si me parece circunstancial. É que a gente se prende muito a isso. A gente fica confuso. Como é que Deus vai pedir que o pai mate alguém? Mate o seu filho. Como é que o mesmo Deus, que mais adiante diria não matarás, em uma circunstância como essa, pede para matar? Essa é a incógnita da gente. Esse é o desconforto da gente. E como explicar isso às pessoas? Como dizer que Deus, que é amor, pede um negócio desse de um camarada? Aí nós ficamos presos a isso e não entramos no teor da prova que está sendo imposta a Abraão. Porque o que se pede em si mesmo é o que menos importa. O que importa é o que está por trás do que se pede. O que importa são as intenções de Deus com aquilo que Ele pede ou manda. O que importa realmente é o que Deus quer fazer, você quer fazer, é onde Deus quer levar você com o que Ele pede. Não é a coisa em si. E o teor da prova aqui me parece claro. Embora para muitos nem sempre seja tão claro. A interpretação que esse pensamento de Abraão tratava-se apenas de uma coisa própria da cabeça dele, influenciada pelos cultos pagãos, no meu ver, não se sustenta. Porque muita gente vai justificar a coisa assim. Não, é porque os cultos pagãos tinham isso e Abraão botou na cabeça que Deus estava pedindo isso, mas Deus não estava pedindo isso não. No meu entender, não se sustenta. Eu acho que Deus estava pedindo sim.
Deus estava pedindo sim. Por que Deus estava pedindo? Como explicar? Ora, aí sim nós podemos recorrer de algum modo à cultura do tempo. Porque naquele tempo havia um culto pagão muito forte, feito ao deus Moloque, em que os adoradores do deus Moloque consideravam que ele pedia os filhos primogênitos. E esses filhos eram sacrificados ao deus Moloque. Está claro isso, gente? O deus Moloque pedia os filhos a seus fiéis, e o deus Moloque é um deus falso. Ele pedia os filhos aos seus fiéis, e o que os seus fiéis faziam? Davam. Me entende? Um deus falso pedia os filhos aos seus fiéis, e os seus fiéis davam os seus filhos ao deus falso. O deus Moloque era um deus falso, mas os seus fiéis tinham coragem de dar os filhos primogênitos. Era isto que Deus queria saber, ou queria saber a maneira de falar, queria levar Abraão a comprovar. Quando pediu a Abraão o sacrifício de Isaque, ele queria saber se Abraão era capaz de fazer pelo Deus verdadeiro aquilo que os súditos de Moloque faziam pelo Deus falso. Aqui está o teor da prova. Por isso eu acho que Deus pediu mesmo, pediu. Claro, o contexto e o desenrolar da história demonstra que Deus não tinha a intenção de matar Isaque. Já estava no plano de Deus não sacrificar Isaque. No entanto, aqui está o teor da prova. E eu penso que o teor da prova de obediência que Deus impõe a nós hoje, a cada um de nós, especialmente àqueles que são consagrados a Deus, como muitos de vocês o são, é esta: nós somos capazes de amar a Deus mais do que os homens deste mundo amam o mundo? Notem bem, eu não estou perguntando se nós somos capazes de amar a Deus mais do que os homens do mundo amam a Deus. Dá para compreender, gente? Não estou fazendo essa pergunta. Porque quando nós comparamos o amor que eu tenho a Deus com o amor que os homens do mundo têm a Deus, nós nos achamos muito bons. Não é verdade? Porque nós somos, afinal de contas, nós fazemos muito mais por Deus do que eles. Que é a mesma atitude de fundo do fariseu, daquele fariseu que estava conversando no templo, que tinha um publicano. Lembra? Lembra? Senhor, te louvo, porque eu não sou como aquele publicano. Eu pago dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E quantas pessoas hoje entre nós na igreja não é assim? Não são assim. Não se consideram muito boas, porque afinal eu não sou como os homens do mundo. Eu pago o meu dízimo, eu vou à missa todos os domingos, eu sou até do grupo de oração, eu sou até consagrado da Javenice, olha aqui, ó. Quando nós comparamos o amor que nós damos a Deus com o amor que os homens do mundo dão a Deus, nós nos achamos muito bons. Agora, Deus quer saber se você é capaz de amar a Deus mais do que os homens do mundo amam o mundo. Porque quando você olha para um camarada do mundo e vê o que ele é capaz de fazer para adquirir as coisas do mundo, e confronta e compara com o que você é capaz de fazer por Deus, dá vergonha. É de dar vergonha. Porque o que esses camaradas são capazes de fazer para adquirir riquezas e poder,
e prazer, os riscos que eles correm. São capazes de começar a trabalhar às 5 horas da manhã e dormir 11, 12 horas da noite para adquirir riquezas. São capazes de se dedicar ferrenhamente, gastar todas as suas energias para adquirir poder. São capazes de trair pessoas, são capazes de correr inúmeros riscos. Preste atenção, veja como é. Veja as pessoas que você conhece, o que elas são capazes de fazer pelo mundo. Aí, quando a gente confronta, inclusive pessoas que são capazes de dar os seus próprios filhos, não é de hoje, é de muito tempo, mas hoje ainda existem pessoas que sacrificam os próprios filhos, inclusive em cultos, em cerimônias de ocultismo, para obter riquezas, para obter prazeres. O teor da prova, e isso é o mais importante, não é a gente tentar justificar por que Deus pediu Isaac, como é que Deus, que é o Deus da vida, vai pedir para se matar alguém. A prova é, nós somos capazes de fazer por Deus mais do que aquilo que os homens do mundo fazem pelo mundo. Eu não estou também perguntando, porque não é esta a pergunta da Bíblia, se nós somos capazes de amar a Deus mais do que as riquezas. Eu acho que até somos. A gente ama a Deus mais do que as riquezas. Pois quando nós comparamos o valor que nós damos aos bens materiais e o valor que os homens do mundo dão aos bens materiais, nós ainda nos consideramos bons. Entende o que eu quero dizer? Quando eu comparo o valor que eu dou aos bens e o valor que os homens do mundo dão aos bens, eu ainda me considero bom, porque afinal, eu não sou tão apegado assim às riquezas. A pergunta é, repito, e essa é a prova de obediência. Somos capazes de amar a Deus mais do que os homens deste mundo amam o mundo? Uma vez alguém entrou na minha sala indignado por causa de um casal testemunha de Jeová que permitiu a morte do filho porque não permitiu a transfusão de sangue. Deixou o filho morrer para não fazer a transfusão de sangue. A pessoa entrou na minha sala indignada. Você acha, Ronaldo, que pode isso acontecer? Como é que pode? Escutei. Eu disse, Mas, de qualquer modo, eles foram capazes de fazer isso pela mentira em que creem. E você, o que é capaz de fazer pela verdade que você crê? O que é que nós somos capazes de fazer? E digo mais. Se esse pedido de Deus a Abraão te escandaliza, não estás convertido por inteiro. Não estás plenamente convertido. Você é como aqueles soldados de Gedeão que não tinham coragem de se debruçar na água. Entendam o que eu vou dizer. Em alguma medida, é melhor voltar para casa do que ser medíocre. Mas, se for o contrário, se o teu coração estiver disposto a fazer por Deus mais do que o mundo faz pelo mundo, estás no caminho certo. Tua vontade será unida à vontade de Deus.
e elas serão uma só. Ainda que Deus não permita que você efetivamente imole o teu único, porque Deus também não se compraz em nos fazer sofrer como pensam alguns. Tu estás no caminho certo. Se estás disposto, ou se pelo menos depois dessa pregação você sair daqui com essa disposição, vais entrar no caminho certo. Tua vontade se unirá à de Cristo. E elas serão uma só. E aí você entrará no lugar do seu descanso. E na maturidade pessoal. Notem, meus irmãos. Abraão constrói o altar. Amarra o seu único. E quando ele vai efetuando a imolação, Yahvé chama mais uma vez pelo nome. Versículo 11. Abraão, Abraão. E ele responde como? Como da primeira vez. Eis-me aqui. É a mesma expressão, mas agora é soada diferente. Porque agora está provada. Vocês me entendem? É a mesma expressão. Mas agora é uma expressão provada. O segundo eis-me aqui de Abraão é um eis-me aqui cheio de honestidade, de integridade. Qual é a expressão dos nossos lábios? A primeira ou a segunda? Elas são muito semelhantes na forma, mas muito diferentes no conteúdo. É a mesma frase. E deixa eu dizer a vocês, como é bonita essa frase nos lábios de quem obedece. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Mas como é falsa quando é dita por aqueles que negam a Deus aquilo que Ele lhe pede. É falsa. Bem disse o profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente detesta a falsidade, não é verdade? Eu fico pensando nos ouvidos de Deus quando escuta esses eis-me aqui falsos. Ele que conhece tudo. A expressão que se segue no versículo 12 é aquela que põe fim à aprovação. Agora eu sei que temes a Deus, porque não me recusaste teu único. E a consequência da obediência é extremamente benéfica. Porque não me recusaste teu único, eu te cumularei de bênçãos. E por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê? Porque tu me obedeceste. E eu quero chamar a atenção de vocês para concluir para outra coisa importante desse texto bíblico. Notem a semelhança entre o sacrifício de Abraão e a atitude de Deus Pai. Misteriosamente, Deus concedeu a este patriarca assemelhar-se ao Pai. Eu acho isso formidável, porque nós somos convidados a nos assemelhar a Jesus. E Abraão não tinha a revelação do Verbo. Mas quase que como numa antecipação, Deus concedeu a Abraão
a graça de se assemelhar ao seu Deus. Chegar muito próximo do seu Deus. Não é à toa que ele é chamado o Pai da fé. Porque Isaac é o filho único. Uma condição exaustivamente repetida no texto. Jesus é o filho único do Pai. Abraão não se demora em cumprir o desígnio de Deus, como também Deus não se demorou a iniciar o seu plano de salvação. Foi logo depois do pecado. Os estudiosos chamam até de proto-evangelho, aquele texto do Gênesis. Abraão coloca a lenha sobre o filho e depois o filho sobre a lenha. Veja se não é o mesmo movimento do Pai. Coloca a cruz sobre Cristo e depois o Cristo na cruz. Abraão está sempre com o filho, conduzindo-o a um monte para ser imolado. O Pai está sempre com Jesus, conduzindo-o ao monte para ser imolado. E não é à toa que o texto do Gênesis diz que Abraão e Isaac caminhavam juntos. Numa coisa apenas, Abraão se distingue de Deus Pai. O que Abraão não fez, Deus fez. Por quê? Por quê? O que Abraão não fez, Deus fez. Tenho para mim que a razão é porque, no caso de Abraão, até aquele ponto, já era suficiente para que Abraão demonstrasse o seu amor a Deus. Mas no caso do Pai, para demonstrar o seu amor por nós, não seria suficiente somente levantar a mão contra o filho. Precisou realmente imolá-lo. De fato, veja como Abraão estava certo, meus irmãos, quando disse a Isaac: é Deus, meu filho, que proverá o cordeiro para o holocausto. É Deus mesmo. E esse cordeiro, ele, para mostrar a nós qual é o caminho da nossa conversão, ele não hesitou em dizer: não como eu quero, mas como tu queres, meu Pai. Dá para compreender? Claro que dá, né? Vocês são inteligentes. Claro que dá. Mas não deixe que o diabo lhes roube essa palavra. Não deixe, por favor. Senhor Jesus, nós queremos te louvar por esta passagem bíblica. Queremos te louvar por esse episódio, por esse sacrifício. Queremos te louvar, Senhor. Louve a Deus por esse texto. Agora vá tirando de dentro de você todo o preconceito que você tem com a palavra, todo o desconforto com esse texto bíblico. Às vezes que nós tentamos nos desviar desse texto, Senhor, tira de nós, Senhor. Cura-nos de toda pretensão de querer explicar a tua ação, senão sob a ótica do amor, mas com óticas culturais, Senhor, tira de nós nesse momento. Em nome de Jesus, eu ordeno que se dissipe toda a incompreensão da palavra.
todo preconceito com a palavra, todo medo de ouvir a voz de Deus, seja pela palavra, seja pela profecia, pela vocação que Deus coloca no nosso coração, em nome de Jesus. Louve ao Senhor, eu insisto, louve ao Senhor por esta palavra. Louve ao Senhor pelo sacrifício de Abraão, por ele ter tido a coragem de dar o seu filho. Eu te louvo, Senhor. Louve ao Senhor agora pelos seus próprios filhos. Louve ao Senhor pelo seu amor, pela bondade dele de nos conduzir à prova de obediência. Senhor, sim, eu quero obedecer, Senhor. Obrigado por esse texto, obrigado por essa compreensão. Obrigado, Senhor, porque tudo é dom de Ti, tudo é graça. Tu nos concede, Senhor, o entendimento para poder dar os passos e eliminar toda espécie de discriminação com a Tua palavra, de medo. Nós não temos medo de nos aproximar de Ti, Senhor. Não queremos ter medo. Nós queremos estar livres. Tu és o nosso Pai, o nosso Pai.